Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Estamos meditando no Evangelho de João e hoje nós vamos encerrar o capítulo 15, a partir do versículo 12 até o versículo 27, que nos fala sobre o grande mandamento. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhe dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome eu lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Mas não esqueçam, vocês serão odiados pelo mundo. Se o mundo vos odeia, saibam que antes de odiar vocês, odiaram a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são desse mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isto, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não somente viram, como também odiaram, tanto a mim quanto ao meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vir o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. A ordem aqui é amar uns aos outros. Logo que o Senhor deixou os seus discípulos, lhe disse que seriam deixados no mundo hostil. Como as tensões aumentaram, haveria o perigo de contenda entre os discípulos. Assim, o Senhor deixa aqui bem firme uma ordem: que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Seu amor deveria ser de tal natureza que eles estariam prontos a morrer um pelo outro. Os que estão prontos a fazer isso não brigam entre si. O exemplo maior de sacrifício pessoal foi um homem morrer em favor dos seus amigos. Os discípulos de Cristo são chamados a esse tipo de devoção. Uns dão a vida em sentido literal, outros passam a vida inteira em serviço incansável pelo povo de Deus. O Senhor Jesus é o exemplo. Ele deu a sua vida pelos seus amigos. Naturalmente eram inimigos quando Cristo morreu por eles, mas quando salvos tornaram-se seus amigos. Então é correto dizer que ele morreu pelos seus amigos, tanto como pelos seus inimigos. Indicamos que somos seus amigos fazendo tudo quanto ele nos manda fazer. Isto não é a maneira de nos tornarmos seus amigos, mas antes a maneira de mostrarmos ao mundo que somos seus amigos. Aqui o Senhor enfatizou a diferença entre servos e amigos. Servos simplesmente fazem o serviço que lhes é designado, mas amigos têm muito mais a nossa confiança. Ao amigo nós revelamos nossos planos, informações confidencial
são partilhadas com ele. Em certo sentido, os discípulos continuariam sempre como servos do Senhor, mas seriam mais do que isso, seriam para ele seus amigos. Mesmo agora, o Senhor estava revelando-lhes as coisas que ele ouvira do Pai. Ele lhes contara a respeito da própria partida, da chegada do Espírito Santo, da sua segunda vinda e da responsabilidade deles para com ele nesse tempo. Alguém indicou que, como ramos, recebemos, mas como discípulos, o seguimos. Como amigos, nós comungamos, ou seja, sentamos na mesa do amigo. A fim de que não haja alguma tendência de se tornar desanimado e ceder, Jesus então fez com que lembrassem que ele foi aquele que os escolheu. Isso pode significar que ele os escolheu para a salvação eterna, discipulado e para dar fruto. Ele designara os discípulos à obra que estava diante deles. Deveriam ir e dar fruto. Fruto pode significar as graças da vida cristã, como amor, alegria, paz e etc. Ou pode também significar ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Há uma ligação íntima entre os dois. É somente quando manifestamos o primeiro tipo de fruto que podemos dar o segundo, ou seja, o amor. Quem não ama, não dá fruto algum. A expressão "para que o vosso fruto permaneça" faz-nos pensar que o fruto aqui significa a salvação de almas. O Senhor escolheu os discípulos para ir e dar fruto, e fruto permanente. Ele não estava interessado em meras profissões de fé nele mesmo, mas em casos genuínos de salvação. A fim de que, diz ele, tudo quanto pedirdes. O segredo aqui do serviço eficaz é a oração. Os discípulos foram enviados com a garantia de que o Pai lhes concederia tudo quanto pedissem no nome de Cristo. O Senhor começou a avisar os seus discípulos acerca da inimizade do mundo. Ele começou dizendo-lhes para amar uns aos outros, para ficarem juntos e continuar unidos contra o inimigo. Jesus então prediz aqui o ódio do mundo, nos versículos 18 e 19. Os discípulos não devem ficar admirados ou desanimados se o mundo os odeia, ou se não expressa nenhuma dúvida que isso aconteceria. É uma certeza, nós já estamos vivendo isso. O mundo odiou o Senhor e odiará todos aqueles que são parecidos com ele. Os homens do mundo amam os que vivem como eles vivem, os que usam sua linguagem vil, que compartilham as suas concupiscências da carne, os que são cultos, mas vivem somente para si mesmos, orgulhosos. Os cristãos os condenam mediante uma vida santa, por isso o mundo os odeia. Aqui, servo significa literalmente escravo. Um discípulo não deveria esperar tratamento melhor no mundo que aquele que seu Senhor recebera. Ele será perseguido como Cristo foi, sua palavra será recusada como o Salvador foi recusado. Esse tipo de ódio e essa perseguição são por causa do nome de Jesus. É porque cristão é ligado a Cristo. Foi separado do mundo por Cristo e leva o nome semelhante de Cristo. O mundo é ignorante a respeito de Deus. Eles não conhecem o Pai que enviou o Senhor ao mundo, a fim de que o seu Salvador, mas ignoram. Ignorância, pode ter certeza, não será a desculpa nos últimos dias. O Senhor não estava ensinando aqui que se ele tivesse vindo, os homens não teriam sido pecadores. Desde o tempo de Adão, todos os homens eram pecadores, mas o seu pecado não teria sido tão grande como era agora. Esses homens viram o Filho de Deus, ouviram suas palavras maravilhosas. Eles não poderiam achar falta alguma nele. Ainda assim o rejeitaram. E foi isso o que tornou o seu pecado tão grande. E então, foi uma questão de comparação, em comparação com o seu terrível pecado, de rejeitar o Senhor da glória. Seus outros pecados eram como nada.
Agora eles não têm desculpa do seu pecado, pois eles rejeitaram a luz do mundo e continuam rejeitando. Ao odiar a Cristo, eles odiaram também seu Pai. Os dois são um. Eles não poderiam dizer que amaram a Deus, que amam a Deus. Se o tivessem feito, teriam amado também seu Filho, quem ele enviou. Não eram somente responsáveis por ter ouvido o ensino de Cristo, também viram seus milagres. Isso então aumenta a sua condenação. Viram as obras quais nenhum outro já realizou. Rejeitar a Cristo disso é uma coisa inescrutável. O Senhor comparou todos os outros pecados dele a este pecado e disse que os anteriores eram como nada, quando colocados junto com o posterior. Visto que eles odiaram o Filho, também odiaram o Pai. E isso resultou em uma terrível condenação. O Senhor reconheceu que a atitude do homem com respeito a ele foi em pleno cumprimento a uma profecia que foi predito lá em Salmo 69, versículo 4. Que diz que Cristo seria odiado sem motivo. Agora que aconteceu, o Senhor comentou que o mesmo Antigo Testamento, respeitado por esses homens que estavam ali, predissera seu irracional ódio a ele. O fato de que isso foi profetizado não significa que esses homens tinham de odiar a Cristo. Eles odiaram por deliberada escolha. Mas Deus previu que aconteceria isso. E ele motivou Davi a registrar no Salmo 69, versículo 4. Apesar de toda a rejeição do homem, haveria um testemunho contínuo a respeito de Cristo. Ele continuaria pelo Consolador, o Espírito Santo. Por isso o Senhor disse que enviaria o Espírito da parte do Pai. O Pai a quem envia é quem envia o Espírito. Não é essa mais uma prova da igualdade do Filho e do Pai? Quem senão Deus poderia enviar alguém que é Deus? O Espírito da verdade que procede do Pai. Isso significa que ele constantemente enviado da parte do Pai. E a sua vinda no dia de Pentecostes foi um exemplo especial disso. O Espírito testifica a respeito de Cristo. E esta é a sua grande missão. Ele não tenta ocupar os homens com sua própria pessoa, embora ele seja um dos membros da Trindade. Mas ele dirige a atenção dele, tanto do pecador como do santo, ao Senhor da glória. O Espírito testificará diretamente através dos discípulos. Eles estavam com o Senhor desde o princípio do seu ministério público e foram especialmente qualificados para testemunhar da sua pessoa e também da sua obra. Se alguém poderia ter achado alguma imperfeição no Senhor, os que estavam com ele, mais ainda. Mas eles nunca souberam que Jesus cometeu um pecado de nenhum tipo. Eles poderiam então testificar do fato de que ele foi o Filho impecável de Deus e o Salvador do mundo. Não esqueça, o maior mandamento dado a nós cristãos é: amem-se uns aos outros. Mas não esqueçam que o mundo odiará o amor que vocês têm por Cristo. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!